Então vamos lá. Quais seriam essas três coisas que fazem uma criança gostar de ler? Será que a leitura na infância é fruto de inclinação pessoal da criança, do temperamento? Será que as crianças mais agitadas tendem a ter mais dificuldade de sentar no sofá para ler? Ou será que aquelas crianças mais introspectivas têm uma certa inclinação para esse tipo de atividade que é mais monótona, que exige mais paciência? É claro que a personalidade interfere em tudo na nossa vida, mas se tem uma coisa que a personalidade ou o temperamento não determinam, são os hábitos. Os hábitos que a gente cultiva durante a infância têm muito a ver com a vida que a gente leva. E isso, de um modo geral. Portanto, não está apenas restrito ao hábito da leitura, mas a outros hábitos. Se você parar para pensar na sua infância, no modo como você vivia, nas reuniões em família, você vai perceber que existem traços ainda hoje que você carrega e que são fruto dessa época. E coisas que você gosta, que você tem orgulho de dizer, músicas que vocês escutavam ou passeios que faziam, aquelas viagens de carro, toda aquela nostalgia que envolve a nossa infância. Portanto, é claro que a personalidade da criança tem um peso nas suas relações, tem um peso nas suas decisões e no seu comportamento. Mas, como você já deve imaginar, o ser humano é educável. Nós podemos educar à vontade, nós podemos educar a inteligência, os afetos. E eu não estou falando aqui de ter um controle sobre isso, de abafar um determinado sentimento ou uma determinada inclinação. Muito pelo contrário, eu estou falando que a inclinação de ler é típica e própria de todo ser humano. Todo ser humano já tem uma curiosidade natural sobre o mundo. E nada mais fascinante do que boas histórias para alimentar esse nosso maravilhamento sobre a nossa própria vida. Portanto, a literatura na infância casa perfeitamente não só com a humanidade própria de toda criança, mas também com essa fase da infância em que o despertar para a vida, para o maravilhamento das coisas, para as descobertas está mais apurado do que nunca. Portanto, nós temos aqui, desde já, que deixar claro: a leitura é sim para todo tipo de criança. E eu poderia até afirmar para todo tipo de jovem ou adulto, mesmo que você esteja começando agora a despertar o interesse ou a necessidade de ler. Porque muitas vezes, lá na juventude ou na infância, nós compreendemos que sem a leitura será muito difícil muitas coisas, particularmente o desempenho acadêmico, que também é algo muito particular da juventude, em que a gente se dedica bastante aos estudos. Mas vamos voltar para as três coisas que ajudam muito uma criança e eu diria também um jovem a gostar de ler. Em primeiríssimo lugar, como sempre, a leitura em voz alta dos pais, mesmo que seu filho tenha 13 anos, tenha 14 anos. Cultivar dentro de casa um momento de leitura em voz alta, em família, é plantar uma semente certa. A voz importa, a voz da mãe, que remete a tantos afetos positivos, que aquece o coração, que preenche aquela casa. Ou a voz do pai também. É muito interessante como as crianças lidam com essa leitura em voz alta dos pais. Em primeiro lugar, caso você esteja começando um pouco tarde, pode haver certa resistência dos mais velhos, mas essa resistência logo se dilui quando a história começa e vocês capricham na entonação. E pode haver também uma certa dificuldade para os mais novinhos, uma dificuldade de concentração, de ficar quieto no lugar, mas isso também passa muito rapidamente. Primeiro, porque eles vão crescer, e segundo, porque ficar pulando no sofá ou ir de um lado para outro não interfere na oitiva. As crianças estão sim prestando atenção e estão gostando muito desse momento. Portanto, em primeiríssimo lugar, a leitura em voz alta faz pela infância mais do que muita vitamina C por aí. A leitura durante a infância, a leitura em voz alta dos pais, completa a família de um modo tão particular, porque cria laços muito pessoais entre vocês. A partir dos livros que vocês vão lendo juntos, vocês vão ter assuntos em comum,
além desses assuntos, vocês vão ter piadinhas que só vocês entendem, e vocês vão começar a desenvolver uma linguagem própria, literária, e que vai ajudando aquela criança a falar muitas vezes dos seus próprios sentimentos, quando ela se referia a um personagem que naquele momento está parecendo com ela. E aí você vai entender muito mais do que se ela usasse um simples adjetivo, como tô triste, tô decepcionado, tô frustrado. Se ela disser e ela está se sentindo como Don Quixote, que ela está se sentindo como a Matilda, você vai conseguir compreender através dessa frase muito mais do que simplesmente captar um sentimento e tentar remediar. Você vai compreender com profundidade o que se passa na cabeça e no coração do seu filho. São tantos, são tantas as vantagens da leitura em voz alta que fica difícil para mim listar aqui. Mas o que eu posso afirmar é que basta que você faça um teste dentro de casa durante um período e você vai ver que logo as crianças vão estar exigindo o momento da leitura em voz alta. E quando vocês pensarem em encerrar, vão ouvir aquela velha frase que todo pai e mãe gostaria de ouvir. Mais um pouco, por favor, mais um livro. Isso acontece com muita frequência, muito rapidamente nas famílias que resolvem implementar a leitura em voz alta. A leitura em voz alta, ela deve ser feita pelos pais no ambiente de acolhimento, não como uma exigência ou para cumprir tabela, numa como se fosse uma tarefa extracurricular ou no checklist da mãe, do pai perfeito. Na verdade, esse momento é para ser íntimo, é para ser de vocês e de tabela, as crianças vão ficar conhecendo as melhores histórias possíveis. Contos de fadas, aqueles contos mais famosos de Hans Christian Andersen, assim como fábulas, né? As fábulas de Esopo, de La Fontaine, que também preenchem muito o imaginário infantil, além de diversos outros clássicos da literatura, como Peter Pan, Alice no País das Maravilhas e assim por diante. Comecem pelos clássicos e iniciem essa jornada de leitura em voz alta dentro de casa, e eu aposto com todas as fichas que eu tiver na mão que isso vai ser sucesso. A segunda coisa que ajuda muito o seu filho a gostar de ler é criar em casa uma cultura familiar de leitura, não apenas com a leitura em voz alta, mas também espalhando livros pela casa, ou seja, isso envolve comprar livros. Além disso, pais leitores que dão o exemplo quando estão lendo um livro, mesmo sem chamar o filho, isso chama a atenção da criança e mostra que naquela casa, naquela família, se valoriza a leitura. Além disso, passeios em livrarias, em feiras do livro, em bibliotecas, tudo isso vai compondo um imaginário da criança e vai compondo a ideia do que é aquela família, o que aquela família valoriza. A gente sabe que o hábito da leitura não se faz apenas entregando um livro para a criança. A gente sabe que isso vai exigir esforço, dedicação, paciência. Cada filho vai reagir de uma maneira, cada criança tem o seu tempo, cada criança tem uma atração por um determinado tipo de livro, mas o que eu posso garantir é que se vocês cultivarem esses momentos dentro de casa e fora de casa, em que se fala sobre livros, se compra livros, se passeia em lugares que têm livros, todo essa esse ambiente, essa moldura vai formar esse conhecimento, esse autoconhecimento da família e da criança como leitores. Essa criança vai se reconhecer como leitora muito antes de se tornar uma leitora ávida. Primeiro, ela vai ser imersa num ambiente favorável, num ambiente que convida a leitura. E aí sim, ela vai pegar alguns livros, ler, e à medida que esse ambiente se fortalece, que a família se fortalece enquanto leitora, ela também vai ganhando mais autonomia e vai despertando para os bons livros. Não precisa, nesse início, trazer para a criança livros bobos, revistas em quadrinhos que não agregam em nada. Isso é um mito. As crianças gostam, sim, das boas histórias, dos clássicos, dos livros bem escritos, desde que sejam incentivados e apoiados na prática a isso. Portanto, além da leitura em voz alta, mostrar para a criança os bons autores, as boas histórias, faz
total diferença para que ela goste de ler. Afinal, não existe um só ser humano que goste de feiura. A gente pode, de vez em quando, ser desviado do caminho e atraído por algo que aparentemente é legal, mas no fundo a gente consegue identificar que aquilo é feio, é ruim. E por isso é tão importante, enquanto a criança está vivendo esse primeiro contato com os livros, dar para ela um parâmetro, um critério de julgamento estético, para que ela saiba diferenciar um bom livro de um mau livro. Em terceiro lugar, e eu vou trazer mais um, eu falei que eram três, mas eu vou trazer um bônus. Em terceiro lugar, amigos que leem fortalecem muito o amor da criança pela leitura. E então, se você agora pensou, agora lascou, porque na escola os amiguinhos não gostam de ler. Estão sempre no videogame ou assistindo quaisquer coisas nas redes sociais que não deveriam. Mas eu entendo o que você vive. E eu vou te dar algumas dicas para você mudar esse cenário. Vai ter que partir de você. Vai ter que partir do seu esforço, da sua casa, da sua família, mas vai valer a pena. De todo modo, aí vão algumas dicas para você criar em volta do seu filho um círculo de amigos que gostam de ler. Sabe aqueles passeios que eu falei no tópico anterior? Convide os amigos para fazer isso. Convide os pais desses amigos para visitar feiras do livro, para ir numa cafeteria, numa doceria em que também tem alguns livros disponíveis, e isso também vai atraindo essas crianças. Além disso, dar livros de presente. E eu não estou falando de você dar só o livro. Entrega uma outra coisa que a criança queira, uma bola que seja, uma camisa de time, e junto vai sempre um livro. Além disso, colocar a criança, né, incentivar a criança a participar de grupos de leitura, como os clubes de leitura que nós temos. Inclusive, dentro do nosso clube de leitura, Torne Seu Filho um Leitor, nós temos centenas e centenas de crianças que podem fortalecer essa amizade literária para o seu filho. E eu vejo muito acontecendo, o que eu vejo muito acontecer no clube são aquelas crianças que começam sozinhas e que no ano seguinte trazem dois, três amigos. E no ano seguinte já tem praticamente metade da turma deles da escola fazendo clube de leitura. E isso, aos poucos, vai cultivando essas amizades literárias e vai atraindo as outras crianças. Eu também ouço falar, é muito comum das salas em que só tem um ou outro que lê, e essa criança acaba se destacando, as outras crianças veem essa criança como referência e vai tirar melhores notas, vai participar mais das discussões, está sempre com o livro na mão. Isso naturalmente vai despertar o interesse, a admiração e a curiosidade das outras crianças, o que também vai favorecer esse círculo de amigos literários. Vejam quantas coisas eu pude trazer aqui e que parte de vocês para que as crianças conquistem esses amigos pelos livros. Bom, como eu disse, vou trazer um bônus aqui. Esse bônus, ele tá como bônus, mas ele, na verdade, é como se fosse algo que está acima, transcende todas essas três dicas, que é cultivar na vida da criança uma agenda tranquila, ou seja, ter uma vida desacelerada, em que a criança tem tempo para ler, em que ela está longe das telas, está próxima das pessoas, está vivendo experiências reais, tem uma boa rotina de sono, uma boa alimentação, tem horário para fazer as coisas, tem horário para brincar, mas tem horário diário para estudar e até mesmo no início para ler. Além disso, essa criança também tem consciência dos seus deveres dentro de casa, de contribuir, não bagunçando, guardando os brinquedos e, quando ela vai ficando mais velha, de contribuir com as tarefas dentro de casa mesmo, de recolher a roupa no varal, de guardar a roupa na gaveta e assim por diante. Essa vida, de uma maneira geral, da criança traz para ela uma noção de que a vida ela é tranquila. Nenhuma criança que vê televisão todo dia, nenhuma criança que está ligada em joguinho, em ah, redes sociais, consegue ter a paciência adequada para uma boa leitura.
a imaginação fortalecida para uma boa leitura, a concentração necessária para uma boa leitura. Portanto, se hoje o seu filho tem uma agenda atribulada, não tem toda essa consciência que eu falei agora sobre os seus deveres, não tem horário de estudar, e tem um excesso de telas diariamente, essa criança vai necessariamente ter mais dificuldade em se aproximar dos livros. Portanto, não sei quantos anos tem o seu filho, mas independente da idade, eu tenho certeza absoluta de que existe tempo, existe uma maneira de você inserir essa cultura de leitura familiar aí na sua casa. Só você vai saber os detalhes de como fazer isso, porque só você conhece o seu filho, a sua família, a rotina de vocês. Mas existem sim diversas estratégias e ferramentas que podem ajudar essas crianças a se afastarem dessa rotina de telas e se aproximarem de uma rotina de vida real. A experiência do dia a dia, do cotidiano, esse sabor de viver uma vida de verdade, em que tem que lavar louça, em que tem que fazer atividade, tem que contribuir dentro de sala de aula, fazer mais do que ela é chamada a fazer, essa consciência sobre o esforço do cotidiano, esse ordinário que muitas vezes nos desencanta porque nós estamos tão atrelados às diversas cores e aos diversos estímulos, falando agora de adultos, né, das redes sociais e da internet, que acaba destruindo a nossa visão positiva sobre o nosso dia a dia, sobre o quanto é gratificante poder tomar café da manhã junto com a família, ou almoçar, ou vir conversando do caminho da escola para casa com os pais e assim por diante. Portanto, ter uma vida desacelerada, ter uma vida longe das telas e próximo das pessoas, vida real, experiência viva, isso vai fazer com que este ser humano cresça interessado na própria vida. E quem é interessado na própria vida tem paciência de ler um bom livro. Portanto, eu espero que neste vídeo vocês consigam entender que o hábito da leitura e o amor pelos livros nasce dentro de casa e que é nosso papel fazer isso acontecer de verdade na vida dos nossos filhos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.